Há vários tipos de pais de atletas. Você quer saber que tipo você é? Fica comigo até o fim desse vídeo. Fala galera, eu sou Vinícius Crivellaro da Trilha Futebol e estou vindo aqui com o maior prazer fazer mais um vídeo para vocês, para o canal do YouTube. E hoje vamos descobrir, né? Vamos descobrir que tipo de pai de atleta você é. Mas, né, antes disso, temos algumas coisinhas aqui para conversar antes de entrar no assunto em si. Vamos lá, pessoal, precisamos da ajuda de vocês. Antes de começar o vídeo, vamos nos inscrever no canal, deixa o joinha, ajuda toda a comunidade da Trilha do Futebol, vai crescer cada vez mais. Vai ser um prazer gigantesco ter todos vocês juntos conosco na nossa jornada. E se você ainda não faz parte da comunidade Trilha do Futebol, quero te fazer um convite. Assim que terminar esse vídeo, fica comigo até o fim. Entra no link da descrição aqui e venha fazer parte da comunidade que mais cresce de pais, mães responsáveis que buscam os melhores caminhos para auxiliar o filho de vocês a se tornarem jogadores de futebol. Vai ser um prazer ter todos vocês comigo. Fechado? E vamos lá! Vamos pro assunto então que nós temos para falar. Que tipo de pai você é? Que tipo de pai de atleta você é? E você deve estar falando assim, mas como assim? Né? Antes eu quero deixar bem claro, né? Mães, por favor, não fiquem bravas comigo. Quando eu falo pai, é pai, mãe, tio, tia, responsável, vô, vó, tá? Então é todo mundo. A gente fala, né? Estamos falando pais aqui só para facilitar. Mas eu tenho certeza que vocês, quando frequentam os treinos, quando frequentam os jogos, vocês sempre, né, conseguem observar o que está ao seu redor, o que está ao entorno, o que está acontecendo principalmente ali dentro do campo, dentro da quadra e na arquibancada, né? Isso eu tenho certeza. E trazendo isso, eu quero trazer vários tipos de pais para vocês. E tem uma coisa, né? Talvez você se identifique com um, talvez você se identifique com dois, talvez você se identifique com todos, e também, por que não, você pode se identificar com nenhum. Né? Se você tiver algum tipo de pai que eu não mencionei aqui, pode colocar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em debater contigo e falar, poxa, é verdade, esse aí, ó, agora eu vou colocar na minha lista, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com os tipos de pais. Primeiro tipo de pai, o pai invisível. Como assim, pai invisível? Pai invisível eu acabo fazendo a comparação do seguinte, né? Vou fazer a comparação da escola, da escolarização. Que o pai, né, ele trabalha o dia inteiro, ele tem seus compromissos, tem suas obrigações, só que ele matricula o filho na escola, o filho, ele sabe onde que o filho estuda, óbvio, né, ele não faz o acompanhamento talvez ali do dia a dia do filho, mas estou colocando o filho na escola, a escola que resolva ali a situação, né? Mas o que o pai invisível ele acaba fazendo? Está muito atrelado com a situação de quando chega o dia do boletim, né? Nossa, eu lembro em casa quando chegava esse boletim eu tinha um medo danado, que eu sempre o bicho pegava, né, do boletim. Então deixa eu dar um exemplo, vou dar o meu próprio exemplo, né? Eu sempre fui muito bom em matemática e nunca fui muito bom em português. Olha que loucura, né? Até por isso vocês estão vendo alguns erros de português aqui, mas o que importa é passar a mensagem. Mas eu sempre fui bom em matemática, e aí meus notas em matemática eram 8, 9, 9,5, nunca foi 10, tá? Agora português, minha nota sempre foi baixa, tá? Sempre tirei nota baixa. 5, 5,5, 6. Meu pai me chamava de medião, porque eu só tirava na média, né? Mas enfim, vamos lá. O que eu quero dizer? Quando chegava o boletim e minha mãe e meu pai olhavam o boletim ali, eles viam o seguinte: eles não olhavam para a nota de matemática, eles iam direto na nota de português. Eu falava assim, poxa, você não estuda? Você não está se dedicando? A gente, te falta alguma coisa? Né? E eu ficava assim. E sempre tem o ponto que ao invés de dar parabéns pela matemática, dava o esporro no português. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com o pai invisível do treino? Muitas vezes o pai, o que ele faz? Ele matricula o filho na escola, num projeto, num time de futsal, futsal, de futebol de campo, e simplesmente deixa ele lá. Né? Ele não acompanha o treino, ele não está acompanhando a evolução, ele não está acompanhando nada. Só que chega no dia do jogo, né, e o menino vai jogar, ele vai fazer o que ele veio treinando a semana toda. Chega no dia do jogo e o menino faz um gol, estou dando um exemplo bem raso, né, bem direto. O menino faz um gol e ele erra um outro gol feito. Aí o pai, que não acompanhou, não sabe da dificuldade que ele tem ali no desenvolvimento, quando chega no final do jogo, ele não dá o parabéns pro pai dessa situação.
ele simplesmente fala, poxa, você poderia ter feito outro gol. O que eu quero dizer para vocês quanto à parte do pai invisível? Que ele não está muito preocupado com a formação, ele está mais preocupado com a questão do resultado. Ele aparece pontualmente, enfim. Aí você fala, poxa, mas esse tipo de pai não tem. Eu falo, tem vários que simplesmente estão preocupados que o atleta faça algum esporte, que o atleta ele tenha participação, tenha um convívio social em algum lugar, e não tem problema. Tá? Sempre lembrando que o sonho de ser jogador tem que ser do filho e não do pai. Primeiramente do filho, para depois o pai vir e poder apoiar. Então o pai invisível é mais comum do que vocês imaginam, mas eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo, né, você não é um pai invisível, porque senão você não estaria buscando aqui informação para poder ajudar o teu filho. Segundo tipo de pai, pai crítico. Esse pai, rapaz do céu. Oh, minha Nossa Senhora. Mas vamos lá, né? Qual que é a situação hoje de pai, que é aquele pai crítico, aquele pai que, poxa, ele quer tudo que acontece em torno do filho, em torno do atleta, ele quer questionar, ele quer reivindicar, enfim. Nós temos uma máxima hoje, principalmente aqui dos brasileiros, né, que todo mundo tem duas profissões, né? A primeira, médico, dentista, advogado, administrador, educador físico, todas as profissões. E a segunda profissão, profissional no futebol, né? Isso não acontece só no futebol, acaba acontecendo também no meio político, né? Todo mundo tem uma profissão e acaba entendendo um pouco de futebol e um pouco de política. Mas essa não é a ideia. Mas a questão do pai crítico, ele está muito mais preocupado em ficar apontando os erros do filho do que ajudar no desenvolvimento. E assim, eu tenho que ser direto também com vocês e falar o seguinte, crítica nem sempre é algo negativo. Quando é uma crítica construtiva, poxa, show de bola. Só que eu também tenho outra máxima que é o seguinte, desculpa até o termo que eu vou utilizar, não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada na vida. Qual que é o exemplo que eu estou querendo dar? Talvez o pai é um administrador, um médico, um dentista, e ele pode ser o melhor profissional na área dele. Mas na área do futebol, não adianta ele querer criticar e mostrar o que está certo e o que está errado, porque isso está muito baseado no achismo, no empirismo. E eu não acredito nisso. Não acredito na questão da tentativa e erro. E não é algo legal. Então, sempre quando acontece de eu encontrar com um pai crítico, eu sempre observo e vejo ele quando ele vai criticar muitas vezes só as ações negativas do filho. Né? Ele acompanha, ele faz parte do processo, mas ele sempre está ali para poder criticar, principalmente depois dos jogos, né? Ainda quando a memória está fresca do pai e do próprio atleta, quando ele está ali para criticar se o filho está fazendo algo certo ou errado. Não é o pai, não é o papel do pai. O papel do pai, vocês vão entender pelo último tipo de pai, mas o papel principal é apoiar e não estar ali para ficar criticando e desestimulando o filho, porque muitas vezes acha que é isso que vai fazer o atleta dar o próximo passo e muitas vezes é justamente o que faz ele não querer mais participar. Então vamos lá! Qual que é o terceiro tipo de pai? O pai técnico. Aí vem a seguinte situação, né? Pai técnico, esse é o que a gente mais encontra por aí, né? Pai técnico sempre está espalhado nas arquibancadas. É o pai que, na hora que vai começar o jogo, ele fala o seguinte, agora vai. Né? Tem até uma história para contar para vocês, a história de um grande amigo meu. Quem já está na comunidade da Trilha do Futebol já ouviu essa história algumas vezes, até porque é um dos motivos de eu ter fundado a Trilha do Futebol, esse acontecimento. Um dia, um amigo meu de longa data, ele tem filho que joga, né? Ele é do interior do Paraná, ele estaria aqui em Curitiba com o filho jogando um campeonato paranaense de futsal. E ele falou, poxa, Vini, eu gostaria que você que é empresário, né? Nossa, quantas vezes eu escuto isso. Você que é empresário, você não pode dar uma olhada no meu filho, se ele tá jogando bem, enfim. Eu falei, claro, qual que é a idade do teu filho mesmo? Ele falou, 7 anos. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, eu vou, amigo, mas eu vou por você. Entende? Eu vou por você porque eu quero te ver, cara. Mas vamos lá. Cheguei no ginásio, o ginásio lotado, tinha bexiga para todo lado, e os pais com pompom e confusão, né? Que isso eu acho legal, né? Essa energia, essa atmosfera que envolve os dias de jogos é muito legal. Mas vamos lá. Aconteceu que eu tava conversando, a gente se abraçou, ele, poxa, que saudade que eu tava de você. Daqui a pouco vai começar o jogo, né? Eu falei, então vamos lá. Na hora que foi começar o jogo, esse pai, ele falou o seguinte, ele puxou assim, ó, lembra até hoje, ele puxou aqui e falou, dá licença, irmão, que agora eu vou trabalhar. Eu falei, mas trabalhar, rapaz, ele trabalha como representante comercial.
sexta-feira à noite, ele vai querer trabalhar, não faz muito sentido que ele falou que ele vai trabalhar, né? Aí o juiz aqui, ó, apitou e ele começou a falar pro filho dele, vai, marca, passa, finaliza, cruza e volta a marcar e vem, vamos fazer, tal. Aí eu, meu Deus do céu, sabe aquele negócio de vergonha alheia? Era o que eu tava sentindo na hora. Nessa situação, o que aconteceu? Toda hora que o filho dele ia fazer uma determinada ação, podia ser marcar, chutar, fazer um passe, ele olhava pro pai, o pai orientava e aí o filho executava. Só que o filho não estava escutando o treinador, que quem que tem que escutar é o treinador. Então o pai técnico acontece isso, ele quer dar uma orientação, às vezes não pelo certo ou pelo errado, mas quem é o papel de dar essa orientação em si é do treinador, não do pai. Porque o pai, quando confia numa escola, num projeto, ele está direcionando a formação desportiva desse jogador para essa escola, esse projeto. Você precisa confiar no processo. E aí, no intervalo, eu chamei esse meu amigo e falei, vamos fazer um acordo? Senta aqui do lado, tá? Pai tá on, senta aqui do lado do pai, tá? E se você não fizer nada no segundo tempo, eu prometo que eu pago a janta. Ele falou, mas por quê? E eu falei, você já parou para ver que talvez você pode estar atrapalhando o desempenho do seu filho no jogo? Aí ele, poxa, eu nunca parei para observar isso. Aconteceu que no segundo tempo, ele ficou sentado comigo e cada hora ele queria, eu falava, opa, fica aqui comigo, tá? Aí ele, no segundo tempo, conseguiu controlar e tal. E o que aconteceu? O filho dele começou a tomar as atitudes certas que precisava tomar e não estava se sentindo pressionado pelo pai. Eu não tô aqui para contar uma história bonita, que eles ganharam o jogo, nem nada do tipo, até porque eles perderam. Só que o filho ele começou a fazer as ações por si só e começou a escutar um pouco mais o treinador. Então ali eu já vi que o objetivo tinha sido cumprido. E o que é o pai técnico? O pai técnico é justamente esse. Pai que está na arquibancada, né, não tem ideia do que foi feito durante a semana, mas eu conheço meu filho melhor que ninguém. Então ele se sente no direito de querer dar dicas, de querer falar o que precisa ser feito, e não é por aí. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? O pai técnico não é visto com bons olhos pelos observadores técnicos e os agentes, os empresários. Por quê? É muito simples, né? Um fruto nunca cai longe do pé. Se você quiser saber como que o filho vai ser, é só você olhar para o pai e para a mãe, para o responsável, para o tio e para a tia. Então imagina assim, eu como meu agente, eu assistindo um jogo, aí eu falo, poxa, o menino se destacou. Aí quando eu vejo o pai dele não para de gritar e confusão e tudo mais, eu falei, esse aí vai ser mais dor de cabeça do que solução. Então não me interessa como um atleta a ser agenciado. Do mesmo jeito que um observador técnico fala, nossa, se eu levar ele para o meu clube, vai dar trabalho. Então eu acho que não vale a pena. Então pai técnico, eu entendo os seus motivos, eu entendo tua vontade, mas tome cuidado com as ações, porque na melhor das hipóteses, vai acabar atrapalhando o seu filho no desempenho dele. Vamos lá, quarto tipo de pai. Que tipo de pai é esse? É o pai super protetor. Pai super protetor. Eu não tive um pai e uma mãe super protetor, não. E é uma linha muito tênue, sabe? Entre você ter uma preocupação com o seu filho, né? Uma preocupação de pai, de mãe, normal. E é uma linha muito tênue entre isso e entre a situação de você proteger o teu filho a qualquer custo, a qualquer preço e não querer deixar ele passar pelas etapas do processo. Vou dar um exemplo, né? O filho não pode treinar de bicicleta porque senão é perigoso. Aí eles vão falar assim, não, ele tem que se desenvolver sozinho. Mas é que você não sabe onde eu moro, sabe que aqui é muito perigoso. Eu não venho aqui de maneira nenhuma para ensinar vocês como que vocês devem cuidar, criar seus filhos. Mas os filhos têm que ter uma certa autonomia para começar a criar casca. Eu dei o exemplo da bicicleta, mas eu estou dando um exemplo também de uma competição, onde as escolas, os projetos organizam boas competições para os filhos disputarem, principalmente essas competições que tem na Semana do Saco Cheio, nas férias de julho, nas férias de janeiro, dezembro, e os filhos acabam não indo, por quê? Porque o pai, não quero que meu filho vá. Eu acredito muito que pai e mãe acabam criando o filho para o mundo, sabe? Ele tem que... É mais ou menos como aprender a nadar, sabe? Aprender a nadar é mais ou menos o seguinte, eu aprendi a nadar dessa maneira, né? Pelo certo e pelo errado, vamos lá. Mas meu professor de natação, quando eu tinha aí meus 5, 6 anos, eu lembro até da piscina que eu treinava, era lá em Maringá, lá no interior do Paraná, o que acontecia?
A primeira vez que eu fui nadar, o meu professor falou, pula na água. Eu falei, como assim pula na água? Eu lembro disso até hoje. Como assim pula na água? Eu pulei na água sem boia, sem nada. E eu não sabia nadar, fiquei me debatendo, engoli um pouco de água. E aí ele foi lá e me puxou, né? Me puxou pelo braço. Ele falou, parabéns, você já está aprendendo a nadar. Isso que alguém que vai educar, que vai ensinar, tem que mostrar, que é o quê? Vou dar o exemplo desse meu professor, eu tomei uns caldos aquele dia, tomei, mas ele não deixou eu me afogar, entende? Isso é a mesma coisa na parte do futebol. O pai que é super protetor tem que deixar o filho passar por algumas etapas. Eu vou dar um exemplo muito claro. Até hoje, um atleta, a partir dos 14 anos, ele pode ser alojado num clube de futebol. E se o atleta antes dos 14 anos não tem experiências com as competições, não tem experiência com poder ter esse desenvolvimento, quando ele vai para um clube e tecnicamente ele é aprovado, esse atleta fica alojado por um mês e pede para ir embora para casa. Por quê? Por ser extremamente dependente da família. Novamente, eu não quero aqui dizer como você deve ou não criar seu filho, mas entenda que se o sonho do filho é ser um jogador de futebol, entenda que a partir dos 14 anos, provavelmente ele não vai morar na mesma cidade, no mesmo estado que você, pai, tá. Então ele vai precisar se desenvolver. Então isso dá um diferencial absurdo para quem vai se desenvolvendo com o passar do tempo, para a hora que chega a hora da verdade, o atleta está muito mais preparado, muito mais maduro do que outros atletas que foram super protegidos por pais super protetores. Qual que é o próximo tipo de pai? O pai número 5 é o pai alucinado. Pai alucinado, vou até aparecer aqui, ó. Mas vamos lá, o que é o pai alucinado? É o pai que de segunda a sexta ele tem o trabalho dele, ele independente do que ele faça, né? E aí a hora que chega no sábado e no domingo, que é principalmente os dias dos jogos dos atletas, um pouco antes de ir para o jogo, ele pega aquela tinta preta, né? Ele passa aqui os 2 dedos de tinta preta, passa de um lado, opa, até caiu aqui, e passa do outro e parece que está indo para a guerra. Meu Deus, o bicho pegou. Que é o que? O pai se transforma. E eu já vi por diversas vezes, eu já vi o comentário do seguinte, capaz, não, ele não fez isso. O pai é tão gente boa, não é possível que ele se descontrolou desse jeito no jogo. E acaba acontecendo por quê? Porque eu escuto também muitas vezes o pai falar assim, eu tô no meu direito, eu sou pai, eu sou torcedor, eu faço o que eu quiser. E não é bem assim que funciona, porque a gente sabe que não é assim que funciona. Porque sempre tem alguém vendo o que vocês pais estão fazendo. Então tem que tomar muito cuidado quando tá num jogo e parar com esse discurso de simplesmente eu sou pai, eu posso criticar o treinador, eu posso xingar o árbitro. Qual que é o ensinamento que nós estaremos passando para as próximas gerações? O que nós estaremos ensinando para os atletas que estão ali no jogo, aos atletas que estão fora das categorias menores ou maiores? Qual que é o ensinamento? Que tudo é possível? Que a gente pode fazer o que quiser? Então não é bem por aí. O pai alucinado tem que tomar muito cuidado, porque querendo ou não, sempre é questão de exemplo. E eu não acredito naquele ditado, né? Pelo positivo e negativo não interessa. Seja exemplo, né? Não, tem que ser exemplo pelo lado bom. E não é faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Aqui, se tem uma maneira de liderar, é sim pelo exemplo. Então o pai tem que tomar cuidado, porque uma atitude dessa pode ficar marcada por um tempo e isso não é bom. Então vamos lá. Vamos para o 6º tipo de pai. Pai frustrado. Pai frustrado. Quantas vezes vocês já viram, talvez pode ser o teu caso, quantas vezes vocês já viram um pai que ele tentou ser jogador de futebol, que ele gostaria de ser jogador de futebol, às vezes até teve a oportunidade de ser jogador de futebol e não se tornou jogador de futebol. E ele deposita todas as expectativas, as esperanças que ele tinha em se tornar um jogador no filho. E às vezes o filho não quer tanto assim. Aí você vê que aquele sonho, que aquela vontade mesmo que o filho seja jogador, não vem do filho, vem do pai. E aí o pai faz de tudo para que o filho seja jogador. Mas o pai nunca chegou para o filho e falou o seguinte, filho, de 0 a 10, quanto que você quer ser jogador? Filho, se você não for jogador de futebol, o que você vai ser? Então tem que tomar muito cuidado, porque se o pai não conseguir identificar que não é o sonho do filho, o pai vai se frustrar 2 vezes. A primeira no seu caso próprio e a segunda com o filho. Então tem que tomar muito cuidado. Não dá para transferir essa expectativa para o ombro dos filhos, porque é um fardo muito pesado para ser carregado e não é essa a ideia. Mas eu tenho certeza que você que está aqui acompanhando, você não é esse tipo de pai.
Tenho certeza que sim. Porque você está buscando as melhores informações para poder ajudar teu filho. Isso eu tenho plena convicção. Tem mais tipos de pais, eu separei alguns aqui para poder passar para vocês. Né? Quem é aluno da comunidade, já que pertence, é membro, já sabe alguns tipos, já ouviu alguma dessas histórias. Mas eu quero deixar o último tipo aqui, que é o pai consciente. Que é o pai que sabe o que precisa ser feito para poder ajudar o filho de maneira incondicional. O papel do pai é sempre apoiar de maneira incondicional o que o filho quer fazer. Se o filho quiser ser jogador de futebol, independente da circunstância, o pai está ali para apoiar. Eu não estou falando nem na parte financeira ou qualquer outra situação, mas sim de estar do lado, acreditar, estar junto, falar, eu estou com você, filho, vamos fazer o que precisa ser feito. Isso que é o interessante, tá? A qualquer custo que ele precisar ajudar o filho. Isso que é a parte mais interessante. Pai, esse é teu papel. Tá do lado do teu filho de maneira incondicional. É isso, pessoal. Esse é um assunto que eu gosto muito, muito mesmo. Inclusive, se você quiser saber essa aula inteira, venha fazer parte da comunidade junto com a gente. Eu tenho uma aula exclusiva com todo tipo de pais. Se você ainda não faz parte da comunidade, entre no site, que está no link aqui abaixo, venha fazer parte. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, deixa o joinha para conseguir receber mais assuntos desses. E lembrando que toda quarta e sábado um vídeo novo no canal. E também que eu quero que você, se você tem dúvida, sugestão ou comentários para fazer sobre esse vídeo e sobre novos conteúdos que você deseja ver aqui com a gente, deixa na parte dos comentários, que eu vou ter o maior prazer em ler, em entender e trazer o que há de melhor para todos vocês, tá bom? Sempre um prazer, espero vocês no próximo vídeo.